Bom dia, graça e paz. O tema da mensagem de hoje é Política Mundial Espiritual. Nós nos basearemos no Salmo 2, versículo 2, onde está escrito o seguinte: Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. O tema principal desse salmo é política mundial espiritual. E por que eu disse espiritual? Porque o ponto de vista do autor é o de Deus, não o dos homens. Ele não fala de uma política meramente humana, mas de uma política divina, onde Deus é um rei soberano que estabelece as regras. Essa política espiritual está sobre a política humana que encontramos no dia a dia dos governos. Nesse contexto de política espiritual divina, Deus é o Rei dos Reis, o governador soberano da terra que transferiu sua autoridade para seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Por isso podemos chamar esse salmo de messiânico. Os líderes mundiais aparecem aqui nesse contexto confrontando Deus e o acusando de opressor. Deus responde com um sorriso de quem não é afetado pela oposição humana. Esse sorriso representa uma soberania sólida de quem tem o controle da humanidade em suas mãos. Ele começa a falar, defende sua soberania e a de seu filho e lembra os líderes mundiais das regras do jogo. Você sabe qual é a principal regra desse jogo político? É a humildade. Deus diz claramente para os líderes mundiais se submeterem a Ele espontaneamente. Caso contrário, enfrentarão a ira de seu filho. Em outras palavras, Deus está dizendo: se continuarem a me provocar e tentar medir forças contra mim, vocês serão derrotados. Aceitem meu filho ou sua derrota é certa. Muitas pessoas não acreditam que Deus é soberano, que Ele realmente reina sobre a face da terra. Mas essa é uma verdade bíblica, não apenas aqui nos Salmos. Deus é apresentado como o Rei dos Reis. O que isso significa? Que Ele está acima de todos os poderosos da terra. Vamos pensar em alguns poderosos da terra no momento. Primeiro, Vladimir Putin, presidente da Rússia há mais de 20 anos. Xi Jinping, presidente da China há mais de 15 anos. Joe Biden, presidente atual da nação mais rica e mais poderosa belicamente do mundo, os Estados Unidos da América. Além desses políticos, temos também pessoas que não aparecem muito, mas na verdade têm até mais poder do que os que aparecem. São os chefes das grandes dinastias modernas, os metacapitalistas, donos de oligopólios em várias áreas. Famílias como Rockefeller, Rothschild, Morgan, Soros, etc. Lembrando que poder não é apenas dinheiro, mas a capacidade de ser obedecido por outras pessoas. Assim temos pessoas poderosas, famosas e não famosas, políticos, empresários, artistas, etc. Vamos resumir dizendo que há uma aristocracia mundial, que é a soma dessas pessoas mais ricas, mais poderosas e mais influentes. Todos estes podemos chamar de pequenos reis, são reizinhos da terra, e somados formam essa aristocracia mundial, esse grupo que a Bíblia chama de os grandes da terra ou os poderosos da terra. Perceba que esses reis são pequenos em relação ao grande rei, a Deus. Porém, eles são grandes em relação ao restante da sociedade, que não é nem rica, nem poderosa, nem influente. Assim, o tamanho e o poder dessas pessoas depende de com quem nós as comparamos. Se comparamos elas com a maioria da população mundial, podemos dizer que são grandes e poderosas. Mas se a comparamos com Deus, então se tornam pequenas e frágeis.
Você acredita na soberania divina sobre o mundo? Ou você entende que quem governa o mundo mesmo são os homens? Deus te abençoe.